Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Fabi. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal entrar, né, na live e a gente poder começar a falar um pouquinho do assunto de hoje, que é sobre as gestantes, o direito das gestantes e também licença maternidade, né? É um assunto que acaba envolvendo todo mundo de alguma forma, né? No ramo de trabalho. Então vamos dar uns minutinhos aí pro pessoal entrar, tá? Oi, quem tá chegando, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Vira DP. Hoje o assunto acaba mexendo um pouquinho com todo mundo. Alguém já passou, teve uma colega, um amigo que já passou, a esposa, enfim, né? Sempre tem uma história. Boa noite, Eliane. Então, é um assunto bem polêmico, né? E gerou bastante dúvidas ali na nossa enquete e no direct sobre esse assunto. Então, achei bem interessante abordar ele no primeiro assunto, de fato, das rotinas trabalhistas, né? No departamento pessoal. Boa noite, gente. Então, assim, ó, pra gente não atrasar muito com os que estão comprometidos com o horário, né? A gente vai iniciar aqui e depois o pessoal vai entrando, né? O Instagram vai distribuindo aí a nossa live e o pessoal vai entrando. Então, assim, hoje o assunto do Vira DP é gestantes. E é engraçado porque, coincidência ou não, hoje é o aniversário da minha filha, né? Ela tá fazendo 5 anos. Então, eu já passei por essa experiência de ser gestante no mercado de trabalho, né? Como CLT, e passar por esse momento do direito das gestantes, da licença maternidade e tudo mais. A gente sabe que, por mais que dá um certo frio na barriga, assim, do empreendedor quando uma funcionária ou uma empregada entra com a situação da gestação, né? É muito importante que seja respeitado também, além dos direitos dela, a logística do ambiente de trabalho, né? É tão importante para a gestante quanto para o empregador, porque a gestante não perde o valor quando fica, né, quando entra com a situação da gravidez, né? Muito pelo contrário. Algumas têm algumas restrições, outras não, né? Eu, graças a Deus, tive uma gravidez muito tranquila, então eu consegui trabalhar bem até o finalzinho, mas o ambiente que eu trabalhava, as pessoas que eu trabalhava, contribuíram muito para que existisse uma tranquilidade, uma segurança para que eu continuasse o meu trabalho naturalmente. Mas a gente sabe que nem todas as pessoas são assim. Algumas pessoas enfrentam vários problemas de saúde e eu acho que ninguém quer, né, passar por isso, e muitas vezes são julgadas pela gestação como má profissionais. Assim como tem também aquelas que se aproveitam do momento para se encher de atestado, de afastamento e meio que boicotar o seu trabalho, né? Mal sabe elas que acabam cavando, né, uma situação que provavelmente vai acabar culminando numa rescisão de contrato de trabalho no seu retorno, no fim da sua estabilidade, né? Então vamos entrar bem a fundo no assunto com relação à rotina da gestante no departamento pessoal. O que acontece? A partir do momento que a gestante comunica ao seu empregador que ela está em situação de gestação, que ela está passando por uma gestação, ela automaticamente cria uma situação
obrigatória por lei de estabilidade de contrato de trabalho, tá? Não é obrigatório e não é permitido por lei que a gestante tenha que comprovar a gestação, muito menos desde quando ela aconteceu. Ou seja, a partir do momento que ela comunica o empregador verbalmente sobre a sua gestação, o empregador tem que acatar a situação e automaticamente aplicar os direitos da gestante dentro da sua situação de trabalho, sem exigir dela que ela comprove de fato que está grávida. A gente sabe que mesmo estando previsto na lei, algumas empresas acabam cobrando isso da empregada, que ela comprove a sua gestação, o que não é permitido por lei, porque acaba conflitando com o direito pessoal do empregador, acaba entrando na pessoalidade do trabalhador, ou nesse caso da trabalhadora, né? Então, a partir do momento que ela fala, que ela comunica à empresa, a empresa tem que acatar as obrigações da lei. E claro que se depois ela descobrir por algum momento que a empregada estava mentindo ou agindo de má fé, ela pode até suspender, adverti-la e acabar acarretando numa rescisão por justa causa, né? Então vamos lá. Uma vez que a empregada comunicou à empresa e a empresa tem que acatar os direitos da gestante no trabalho, quais são de fato esses direitos, né, a partir do momento da sua comunicação? Primeiro, ela tem o direito, por lei, de se ausentar ao trabalho em pelo menos 6 vezes durante a gestação, salvo convenção coletiva, salvo previsão regional ou algo que tenha nesse sentido que mais favorecer a trabalhadora. Ela tem o direito de pelo menos 6 vezes se ausentar ao trabalho para ir ao médico por fazer consultas ou exames relacionados à gestação. Outro detalhe, como eu já falei lá no começo, automaticamente ela cria uma estabilidade de 5 meses, ou seja, desde o momento da sua comunicação de gestação até 5 meses após o parto e não após o começo da licença maternidade. Então isso é bom frisar bem, porque muitos empregadores e muitos trabalhadores do próprio DP confundem isso, né? Que é o quê? Entender que a estabilidade, ela começa a contar o final, aqueles últimos 5 meses, depois da licença maternidade. Não é. Por quê? Já vou explicar. O que acontece é o seguinte, a lei ela é bem clara em dizer que a estabilidade começa a contar a partir do momento da comunicação, ou melhor, da concepção da gravidez, até 5 meses após o parto. Nem sempre a licença maternidade inicia na data do parto. Algumas empregadas são afastadas um pouco antes, né? Então, a licença maternidade pode iniciar um pouco antes da data do parto. Por isso é importante sempre estar atento a essa legislação e seguir à risca que a estabilidade vai até 5 meses após o parto, ok? Pessoal, olha só. Se vocês talvez não estiverem entendendo, ou às vezes eu tô falando muito rápido, porque eu falo meio rápido mesmo, ou até estiver travando, enfim, ou tiverem alguma dúvida, fiquem bem à vontade de perguntar ali na caixinha, tá? E eu vou interagindo aqui com vocês, tá? Ou se preferirem, depois no direct, né? E, enfim, daí a gente vai conversando. Mas fiquem à vontade de perguntar, de colocar aqui as suas dúvidas, ou até mesmo de acenar ali se por acaso não estiver chegando para vocês o conteúdo bem tranquilo, tá? Aproveita e manda o aviãozinho ali para os amigos, para os colegas da área, para o pessoal que às vezes aí tá, né, gestante, trabalhando, enfim, que possa ter dúvidas e a gente possa contribuir de alguma forma, tá? O Vira DP tá aqui para isso, eu tô aqui para isso, para ajudar compartilhando conhecimento com vocês, tá? Então, assim, voltando ali aos direitos da gestante, visto que ela tem direito à estabilidade,
né? De 5 meses, aliás, durante toda a gestação, até 5 meses após o parto. O que é essa estabilidade de fato? Ela significa que a trabalhadora não pode ser demitida sem justa causa pela empresa, tá? Então, aquelas rescisões normais, né, ela pode pedir demissão a todo e qualquer momento, mas ela não pode ser demitida sem justa causa, tá? Então, essa estabilidade vai até 5 meses após o parto e durante toda a gestação. Ela tem o direito de uma troca de função ou de setor se o ambiente de trabalho dela trouxer risco à saúde da gestante ou da criança, tá? Por exemplo, a trabalhadora trabalha numa produção de uma indústria do qual, por algum agente nocivo à saúde, ela está exposta à insalubridade, né? Para aqueles que não sabem exatamente o que é, por exemplo, a trabalhadora trabalha num ambiente de câmera fria, né? Câmera fria está exposta ao frio excessivo. Automaticamente, mesmo utilizando alguns equipamentos de segurança e de proteção contra o frio, ela continua exposta àquela mudança de temperatura e aquele frio acima do permitido por lei. Automaticamente ela ganha um adicional na folha de pagamento que chama-se insalubridade. Então, se ela estiver exposta a esse tipo de risco, ela, durante a gestação, precisará ser trocada de função ou de setor, né? Para que não exponha tanto ela quanto o bebê a um problema de saúde. Então, ela tem esse direito de, se acaso o próprio empregador ou o DP não identificar essa necessidade, de ela solicitar que isso seja feito, tá? Outra coisa foi muito recente, né? E até é bem importante a gente abordar isso, porque isso está muito à flor da pele ainda, que é a questão dos afastamentos presenciais do trabalho da gestante, tá? As gestantes, nesse período do Covid, tiveram várias leis que alteraram a condição de trabalho delas. O que acontece? Quando o Covid estourou, digamos assim, no Brasil, não se sabia ao certo como conduzir a situação. Aos poucos, as coisas foram sendo identificadas, né, e reconhecidas a forma de tratar cada situação. E no ano de 2021, lá no comecinho do ano passado, saiu uma lei, até não me recordo exatamente o número da lei aqui, porque são várias, né? Mas depois, se alguém quiser, pode me chamar ali que eu passo certinho. Também tem um conteúdo ali no nosso feed, podem dar uma olhadinha lá depois, que mandava, ou melhor, né, exigia que as empresas afastassem do trabalho presencial todas as trabalhadoras gestantes, tá? Isso era lei, não tinha outra opção. Ou era home office, ou era licença remunerada, sem nenhum reembolso por parte do governo, o que deixou muitos empresários, e com razão, bem revoltados. A gente até imaginou, trabalhando no departamento pessoal, que isso logo seria revogado e seria alterado, seria criado outras possibilidades, o que não aconteceu, né? De fato, essa lei veio e muita gente teve que se adequar. Na época, eu ainda trabalhava no departamento pessoal de uma contabilidade e a gente viu essa realidade bem dura para muitas empresas, porque alguns ramos de atividade trabalham quase que exclusivamente com mulheres, né? Então, complicou bastante para essas empresas a conduzirem a situação, tendo tantas trabalhadoras a se afastarem no mesmo momento. Mas era obrigatório e a gente tinha que comprovar através do departamento pessoal a situação da trabalhadora gestante naquele momento, se ela estava em home office,
se ela estava em licença remunerada, porque isso teria que sair discriminado na folha de pagamento, né? A gente sabe que nesse momento muitas trabalhadoras acabaram se provalecendo da situação, e assim como a gente reconhece que alguns empresários ignoraram a lei e mantiveram as trabalhadoras no trabalho presencial, correndo riscos aí, né, de um problema, de um passivo trabalhista bem grande e de uma multa bem pesada. Mas a lei era clara e todas as gestantes teriam que se afastar do trabalho presencial, sem nenhuma outra possibilidade ou brecha. Era fato. Em março de 2022, saiu uma nova lei onde exigia que as gestantes já vacinadas retornassem ao trabalho presencial, mas também abria a possibilidade de os empresários manterem o trabalho, teletrabalho ou home office, se assim quisessem. Ou seja, eu tive por obrigação de lei que adaptar o trabalho da minha funcionária gestante para um home office. E gostei, rendeu, eu acho que até ficou melhor, porque de certa forma gerou uma certa economia, né, aqui na minha empresa. O fato de ela não ter que vir presencialmente, eu não tenho que pagar ajuda de custo de transporte, eu não tenho que, enfim, não tenho outros custos, né? Então, a lei deixava claro que se a empresa assim quisesse, poderia manter a trabalhadora em home office ou em teletrabalho. Ótimo. Mas a grande maioria queria que elas retornassem ao trabalho presencial. E algumas se recusam ainda a fazer a vacinação. Então ficava naquele impasse, mas a lei trouxe as observações sobre isso, que as gestantes que se negassem a fazer a vacinação teriam que assinar um termo de responsabilidade e retornar ao trabalho mesmo assim. E também nessa lei de março de 2022 trazia que, em caso de ser decretado o fim da situação de emergência no estado federal, em âmbito federal, ou até no estado onde a empresa tinha estabelecimento, as gestantes poderiam retornar normalmente ao trabalho, estando ou não vacinadas, que foi o que aconteceu em abril. Em abril desse ano, o Ministério da Saúde decretou, através de uma portaria, que estava decretado o fim do estado de emergência por calamidade pública em decorrência do coronavírus. Aí muita gente talvez leu essa portaria e não se ateve ao reflexo disso no dia a dia do departamento pessoal, né? Até no post que eu fiz ali no feed do Vira DP, eu mencionava isso, mas o que isso tem a ver com o departamento pessoal? Porque muita gente acabou se perguntando isso. Mas o Ministério da Saúde, com relação à pandemia, e o que isso tem a ver com o departamento pessoal? Tem a ver que a gente... É por isso que eu sempre digo, né? Nas outras lives eu já mencionei. O departamento pessoal é cheio de reviravoltas. Se você dormir demais, você já perdeu o trem, já passou, já saiu uma lei, um decreto, uma portaria, que em alguma situação vai interferir diretamente no teu trabalho. Foi o que aconteceu com isso. Uma portaria do Ministério do Trabalho decreta o fim do estado de emergência por calamidade pública do coronavírus, que reflete diretamente numa lei lá de março, onde fala do retorno do trabalho das gestantes. Fiquem sempre atentos. Quando uma lei ou uma portaria está amarrada a alguma condição que pode futuramente ser alterada, essa condição tem que estar sempre fresca na memória, ou em algum alerta, algum lembrete seu, para que você não perca a possibilidade de adequar a realidade do seu departamento pessoal, da sua empresa ou da sua equipe, né, às novas regras. Por quê? A portaria do Ministério da Saúde é de 22 de abril, mas ela entra em vigor 30 dias depois.
Aí muita gente atropelou e mandou todo mundo retornar. Não, mas calma aí, é só a partir de 22 de maio. Ou seja, ainda é dia 17. Elas ainda estão afastadas. Se não foram vacinadas devidamente, né? Não porque não quiseram, mas não fizeram a vacinação completa por alguma ordem, por alguma outra situação, né? Então elas não poderiam retornar. O retorno delas deve ser a partir do dia 22 de maio, para que dê tempo, na questão do Ministério da Saúde, de adequar as medidas de segurança, né, em todo o território nacional, e automaticamente refletiu nas empresas para que elas pudessem adequar o ambiente de trabalho ao retorno dessas profissionais. Porque pensa comigo, elas estão lá no home office ou teletrabalho, foi criada toda uma estrutura da empresa para que isso acontecesse ou não, né? Mas vamos imaginar que sim. E agora, amanhã tem que voltar todo mundo, volta todo mundo, aquela correria, aquela... Não, então teve-se um tempo para adequar. Porque lembra-se que na portaria do Ministério do Trabalho, mesmo com o fim do estado de emergência, não tira a obrigação de as empresas continuarem com os cuidados, né? Evitando aglomeração de pessoas, usando o álcool em gel, a higienização, enfim, evitando contato direto com terceiros. Então, o cuidado se mantém, né? Mas as obrigações diminuem com essa portaria. E automaticamente refletiu no departamento pessoal e, claro, com as empresas e as empregadas também, né? Então fiquem atentas aí quem tem gestante ou quem é gestante, quem tá no departamento pessoal, que a partir do dia 22 de maio, que se eu não me engano é domingo ou segunda, não tenho bem certeza, acho que é domingo, né? Enfim, mas a partir da semana que vem, elas podem sim retornar ao trabalho presencial com base na lei de março de 2022 e a abertura que foi dada na portaria do Ministério da Saúde de abril, certo? Além disso, qual é o mais conhecido direito da gestante? É a licença maternidade, de 120 dias. A licença maternidade dá direito de pelo menos 120 dias, que fecham em torno de 4 meses certinho, né? De remuneração, aliás, de afastamento sem prejuízo da remuneração ou do emprego da trabalhadora. Ou seja, ela continua recebendo da empresa, mesmo estando afastada por licença maternidade, e automaticamente tem a estabilidade de emprego ali até os 5 meses depois do parto, como eu já falei. Então, ela tem esse direito de ficar esse período afastada e continuar recebendo. Um detalhe muito importante é que a licença maternidade, ela é comprovada, o início dela é comprovada através da certidão de nascimento do bebê e do atestado de licença maternidade que o médico der para ela, me fugiu a palavra, melhor agora. Mas assim, a partir do momento que o médico entregar o atestado de 120 dias ou da data do nascimento com a certidão de nascimento da criança, ela tem direito à licença maternidade, certo? Então, basicamente, esses são os direitos das gestantes no trabalho, tá? Em suma, né? É claro que tem que ser avaliado convenção coletiva, aquilo que eu venho trazendo em todas as lives, que é sempre adequar as leis e as normas gerais ao seu ambiente de trabalho, aquilo que você está inserido, onde o departamento pessoal está acontecendo de fato, porque cada empresa, cada ramo de atividade tem uma realidade, tem exigências diferentes e seguem uma convenção coletiva diferente, que podem trazer regras que beneficiam mais a trabalhadora. Nesse caso, essas leis e fatos que eu estou passando para vocês do direito das gestantes precisam ser adequadas à realidade das empresas de vocês, tá? Até se por algum momento vocês tiverem que seguir alguma convenção coletiva
que gere algo diferente daquilo que eu passei para vocês agora na live, algo a mais, vocês, por favor, me mandem no direct, eu ajudo vocês a avaliar, né? E a gente juntos consegue observar a melhor forma de conduzir a legislação para a sua empresa, tá? Então, assim, esses são os direitos da gestante. Uma vez visto isso, a partir do momento que ela recebe o atestado de licença maternidade ou ainda efetuado o parto da criança, ela tem direito à licença maternidade, né? Licença maternidade, como eu falei há pouco, é de pelo menos 120 dias ou igual a 4 meses, mas existem algumas particularidades. Por exemplo, se a empregada participar, ou melhor, for contratada por uma empresa que participar do programa Empresa Cidadã, ela tem direito a estender a licença maternidade dela por mais 2 meses, tá? Ou seja, ela teria uma licença maternidade de 180 dias, né? Que daria um total de 6 meses, tá? Então, é bom observar isso, porque daí acaba que ela tem um tempinho a mais. Ou em caso de necessidade de saúde, tanto da mãe quanto do bebê, por lei, o médico pode pedir para que a licença maternidade se estenda por mais algum período, tá? Então, ela pode acabar sendo estendida por mais algumas semanas, até que, por motivos de saúde, o médico identifique que existe a necessidade, pois há risco de vida para o bebê, por exemplo, ou da própria mãe, tá? Nesse período da licença maternidade, só mais uma observação. A gente lembra muito da licença maternidade em caso de gestante, mas a gente não pode esquecer que em caso de adoção, a mãe também tem direito à licença maternidade. E é muito importante a gente ficar atenta, porque há um tempo atrás existia uma regra que para cada faixa etária de crianças ou adolescentes adotados, existia uma quantidade X de licença maternidade. Isso não existe mais. Hoje a licença maternidade é de no mínimo 120 dias para toda e qualquer idade de criança ou adolescente adotada. Então a mãe que adotar, né, vai ter direito da licença maternidade de pelo menos 120 dias, indiferente da idade da criança ou do adolescente. Então fiquem bem atentas a isso. A partir do momento que ela tem a guarda judicial, ou a definição da justiça ali quanto à guarda, né, a certidão de nascimento, enfim, que ela conseguir comprovar que de fato a guarda já é estabelecida para ela, para a mãe, ela comprova isso junto ao empregador e tem direito à licença maternidade como qualquer outra mãe que gestou o filho, tá? Outro detalhe é que em casos de aborto, né, natural e não aborto criminoso, a mãe também tem direito a 15 dias de afastamento, tá? Remunerados como licença maternidade. Em casos de natimorto, que é quando a criança nasce morta ou nasce e já morre em seguida, que infelizmente é um caso que acontece cada vez mais frequente, ela tem direito à licença maternidade também, tá? De 120 dias. Nesse caso de natimorto. Então tem uma linha bem tênue aí que às vezes acaba confundindo, porque eu tive um aborto, tenho direito a 15 dias. Eu tive um natimorto, que é uma criança que nasceu morta ou que nasceu e já faleceu em seguida, é licença maternidade de 120 dias. Até porque a lei entende que a criança que nasceu naquela condição, né, e que logo não conseguiu sobreviver ou que não sobreviveu ao parto, a mãe automaticamente passa por uma cirurgia, tem todo o resguardo normal de uma mãe que fez uma cesárea normal, enfim.
então ela tem também esse direito da licença maternidade. Então fiquem bem atentas aos prazos e datas de cada situação de gestação, porque na melhor das hipóteses ela deu tudo certo, tem aqueles 120 dias e mais os 5 de estabilidade. É o mesmo caso da natimorto, mas em caso de aborto só tem os 15 dias e a estabilidade se encerra ali, tá? Porque não houve de fato o parto. Então acompanhem bem de perto a situação das gestantes aí no departamento pessoal, fiquem atentos no DP, porque toda e qualquer atitude mal feita, mal pensada, pode acarretar em danos para a empresa, né? Em danos também para a empregada, por que não? Porque às vezes não é nem o intuito do empregador agir de certa forma, mas talvez tenha sido mal orientado de forma errada, conduziu a situação de forma errada e acaba gerando um passivo trabalhista aí com essa empregada gestante, né? Então é muito bom, muito importante, de fato, ficar atento a essas regras da empregada gestante e da licença maternidade. Aí voltando ali, né? Então ela tem direito à licença maternidade também a mãe gestante, né? A pelo menos 120 dias. Desculpa, a mãe adotante, né? De 120 dias, indiferente da data da criança. Aí uma dúvida que surge bastante também. Mas e se eu adotar 2 crianças ou 3 crianças que são irmãs no mesmo momento, eu tenho direito a 3 licenças maternidade? Não. A não ser que você adote uma esse ano, outra ano que vem, outra no outro ano, sabe? Mas a partir do momento que a adoção for de uma ou mais crianças na mesma situação, na mesma guarda, no mesmo processo, é uma licença maternidade só. Assim como aquela mãe que tem gêmeos. É uma licença maternidade só, ela só vai ganhar uma, porque as crianças foram introduzidas no laço familiar no mesmo momento. Então, subentende-se que aqueles 4 meses mínimos são suficientes para adequar a relação entre a família e todo aquele processo de início, né, de uma criança no laço familiar que existe mesmo de fato, tá? Então, por mais que a mãe adote uma ou mais crianças, o período é o mesmo, tá? Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer sobre isso? Tá claro para vocês até aqui? Vocês querem voltar a alguma coisa que eu já falei até agora? Vai dando um joinha aí ou manda uma mensagem aqui para mim ver se tá ok, se eu posso continuar, ou se vocês têm alguma dúvida até aqui, daí a gente dá uma pausinha. É porque eu tenho o hábito de falar rápido, né? Vocês já perceberam. E às vezes eu vou falando e pode ser que não tô me fazendo entender ou acaba passando muito rápido o assunto que vocês querem entender melhor e não dá nem tempo de vocês perguntarem. Então fiquem à vontade para perguntar aí se vocês querem que eu volte em algum assunto ou se tá ok. Tudo certo, então? Às vezes as pessoas ficam meio tímidas de perguntar aqui na live, né? E daí elas acabam perguntando depois no direct ou até no meu pessoal mesmo. Mas podem ficar bem à vontade, tá, gente? Se às vezes vocês não entenderem... Aliás, não é que não entenderam, não, mas não conseguiram acompanhar alguma parte do assunto aqui da live ou ainda tiver alguma dúvida, pode mandar lá no direct também ou até nas próprias enquetes. Sugestão, tá, gente? Eu tô bem aberta, assim, se vocês tiverem algum assunto que queiram que aborde, eu vou estar fazendo live toda terça-feira, a princípio nesse mesmo horário aqui no Vira DP, né? Eu tô tentando trazer bastante conteúdo, assim, no dia a dia, conteúdos atualizados, conteúdos que eu sinto que no departamento pessoal acaba que são bem questionados, né? Gera realmente bastante dúvida e tal. Então eu tento trazer esses assuntos mais polêmicos mesmo
e mais das rotinas. Mas se por algum motivo vocês quiserem que eu aborde algum assunto numa live ou até no próprio feed ali com as matérias, os conteúdos, fiquem bem à vontade aí de interagir. Eu vou adorar poder estar contribuindo com conhecimento para vocês, né? Então, sintam-se à vontade de compartilhar aí as dúvidas de vocês, os questionamentos, que de repente eu consigo ajudar de alguma forma, tá? Então, vamos dar continuidade. A licença maternidade é um benefício previsto pela Previdência Social, tá? De que forma que funciona isso? Porque isso gera uma certa confusão, porque quem de fato paga pela licença maternidade, em caso de CLT, é a empresa. Então, muitas empresas, às vezes, acabam não sentindo tanto esse reflexo, porque, por exemplo, uma trabalhadora que não recebe um salário tão alto e a empresa é um pouco maior e paga um INSS alto. Existe uma diminuição ali no INSS dela que ela acaba não sentindo muito. Então, como que funciona isso exatamente? Previsto nas regras da Previdência Social, a licença maternidade, ela é paga pela empresa e restituída através de desconto, reembolso automático no mês da competência da guia de INSS. Só vou fazer uma pausinha que deu uma perguntinha aqui. Em relação a uma pessoa que é demitida e logo em seguida descobre a gravidez, como procede de acordo com a lei? Então, assim, ó, primeiro fato que tem que ser observado nesse caso é se ela já estava gestante antes da rescisão e não sabia, ou se a gestação dela foi concebida depois da rescisão. Se foi concebida depois da rescisão, não há o que se falar. Ela não tem o que solicitar para a empresa que foi feita a rescisão anteriormente, né? Ela continua a vida dela profissional em outro momento, em outro segmento, e a empresa não deve nada para ela. Agora, uma vez comprovada que, por exemplo, eu descubro que estou gestante de 3 meses e fui demitida da minha empresa ou, né, saí no mês passado, eu tenho direito a pedir reintegração do contrato de trabalho. Como que funciona isso? Isso é uma ótima pergunta, porque muitas empresas não sabem e acaba que a profissional vai pedir junto à justiça, gera um processo trabalhista, gera um gasto desnecessário com um advogado, enfim. Então, acaba por desconhecer a regra, né? Acaba fazendo incorretamente o procedimento dessa situação. Então, se a gestante descobriu que estava grávida no momento da sua rescisão, ela pede reintegração. E isso tem que funcionar naturalmente. A empresa é obrigada, por lei, a reintegrar a funcionária. Não, Lana, mas peraí, eu paguei décimo, eu paguei férias, eu paguei saldo de salário, eu paguei tudo que eu devia para ela, liberei fundo de garantia, liberei tudo, e agora ela vem me dizer que ela tem que voltar? Mas tem que voltar. Ela tem que voltar, é obrigatório o reembolso de tudo isso. E como é que vai funcionar? O saldo de salário, deixa eu resumir melhor. Cada verba que foi paga em rescisão vai ser descontada no dia a dia da empregada na mesma verba. Explicando melhor, o saldo de salário que eu paguei na rescisão é descontado do salário dela do mês normal. Então, se eu paguei R$2.000 para ela na rescisão do saldo de salário e o salário dela do mês é R$1.500, eu vou parcelar esse R$2.000 que eu paguei na rescisão de saldo de salário e ir descontando todo mês, né, um pouco desse valor do saldo de salário da rescisão. O 13º, quando chegar lá no pagamento do 13º da funcionária, eu vou descontar aquilo que eu já paguei no proporcional da rescisão. Férias, a mesma coisa. Tudo em verbas discriminadas e correlacionadas como reintegração de emprego, tá? Existe esse evento lá na rotina de departamento pessoal que caracteriza que a empresa não agiu de má fé e por descobrir a gestação posterior à data da rescisão,
ela faz a reintegração naturalmente. Mas como eu falei, em alguns momentos a empresa, por desconhecer, acha que não tem responsabilidade sobre isso e a empregada acaba pedindo através de processo trabalhista, o que complica e gera muito mais desgaste, tanto, né, emocional e físico, enfim, tanto quanto financeiro para ambos os lados, né? A obrigação é essa. Volta a empregada na condição do evento de reintegração, faz essas observações na documentação, reembolsa a empresa dos valores já antecipados para ela na rescisão, cada evento descontado do evento relacionado, salário descontado de salário, décimo proporcional descontado de décimo, férias descontado de férias e o FGTS que eu paguei, né? É feita uma solicitação de uma guia através do Conectividade Social que a empregada tem que pagar para devolver a multa, o FGTS dela lá para a conta dela de PIS, tá? É meio assim, como é que eu vou dizer, meio complicado, porque eu vi muito isso no departamento pessoal durante os anos que eu trabalhei, que isso era uma situação que muitas empresas desconheciam de fato, né? E acabava partindo para reclamatória trabalhista, onde tinha um turbilhão de coisa para acertar tudo na mesma hora, e às vezes 5, 6 meses depois, ou até próximo do parto, a gestante tinha que fazer a reintegração, então tinha muitos meses aí para acertar de contrato de trabalho, né? Então, a partir do momento que ela faz a comunicação, o empregador tem que fazer a reintegração, passa por um atestado de retorno ao trabalho, um atestado médico de reintegração, para caracterizar que nesse período que ela ficou fora da empresa, ela não de repente adquiriu alguma doença que possa comprometer o trabalho que ela antes exercia, né? Então é importante que ela passe no médico do trabalho da empresa, retorne, vida que segue, ela continua na mesma função, exceto se for em caso de insalubridade, né? Ou de periculosidade, aquilo que eu falei lá no começo, e os valores já antecipados em rescisão são devolvidos pela empregada através de descontos nas folhas, tá? Então, acho que era essa dúvida, né, Ana? Mas se ficou alguma coisa aí, gente, vai colocando ali, tá? Mais uma dúvida aqui. O valor do desconto da guia de INSS da empresa é correspondente ao valor integral da funcionária em licença maternidade? É sim, tá? O valor pago em folha de pagamento, como licença maternidade, que era o assunto que eu tava ali, né? É integralmente reembolsado pela Previdência na guia mensal de INSS da empresa. Mas vamos pensar que assim, o salário da minha funcionária é R$ 1.800. Só que eu sou uma empresa pequena, tenho 1, 2 funcionárias e pago muito pouco, porque eu sou optante do Simples. Então, meu INSS é pouquinho. O que acontece com essa diferença do INSS ou por exemplo, assim, eu estou pagando 4 meses de licença maternidade de 1.800, 1.500 e o meu INSS é 200. Automaticamente, hoje na DCTF, Web, né, que é o programa que gera a guia de INSS atualmente, que gera a guia DARF relacionada à Previdência atualmente, ela faz a apuração de valores a compensar futuramente. Anteriormente, essa compensação era feita na guia de GPS, né? Mas agora é na guia DARF. Ou seja, uma vez que a empresa paga aquele valor, ainda que o reembolso não aconteça no mesmo mês, pois o valor da guia de INSS é menor que a licença maternidade que ele está pagando, o valor da diferença entre um e outro, ele não perde. O empregador não perde essa diferença. Ele automaticamente gera um crédito para ele na Previdência, que quando, mesmo acabando a licença maternidade, ele vai continuar compensando o saldo que ficou desses 4 meses aí que ele foi pagando de licença maternidade. Quando não é o caso, que a empregada ganha 1.800 e a empresa paga 2 de INSS, né? Automaticamente abate 1.800 daqui e ela paga R$ 200 por mês de INSS, tá? Então,
o valor do desconto da guia de INSS da empresa é igual ao valor da licença maternidade paga em folha de pagamento, ok? Então, pessoal, é muito importante vocês observarem com relação a esse abatimento que, assim, ó, algumas empresas entraram na obrigação da DCTF Web no final do ano passado. Só que nesse meio tempo, tinha empresas que tinham saldos de licença maternidade ainda a reembolsar, que não foram reembolsados no total, na totalidade, lá na guia de GPS. Mas, com a DCTF Web, eu só posso abater da DARF o que é DARF. Então, o que ficou de saldo lá do período da GPS tem que ser feito um pedido de reembolso ou restituição através de um pedido de declaração que é chamado PERDECOMP. Nossa, eu tô falando um monte de siglas aqui que deve estar dando um nó na cabeça de um monte de gente, né? Mas assim, vamos imaginar, antes era pago numa guia quadrada, agora é numa guia redonda, elas não batem, a Receita não identifica como a mesma coisa. Eu pagava antes de um jeito e agora eu pago de outro. Então o saldo que ficou aqui não pode abater disso daqui, porque entra para a Receita Federal e para a Previdência de maneiras diferentes essas informações. Então, automaticamente, eu não posso querer compensar uma coisa executada de uma forma, abatendo de uma coisa que é executada de outra forma hoje, porque a Receita e a Previdência identificam de formas diferentes. É a mesma coisa, é INSS, mas elas chegam para a Previdência e para a Receita de maneiras diferentes, de fontes diferentes. Então, por isso, o que era pago na guia anterior, que era chamada GPS, Guia da Previdência Social, o saldo que ficou daquele período lá não pode ser descontado da guia DARF, que hoje é gerada lá na página da Receita Federal, né? Que a gente chama de DARF da DCTF Web, tá? Só para ficar um pouquinho mais claro aí, que é assim mesmo, tá, gente? É cheio de siglas. Para nós que trabalhamos no dia a dia do departamento pessoal, a gente está um pouco mais acostumado, mas eu entendo que quem não está tanto na rotina não tenha tanto esse conhecimento. Então, por isso que eu friso mais uma vez que às vezes a gente tenta falar da forma mais clara possível para que quem não esteja tão inteirado do DP consiga sanar suas dúvidas, mas se por algum motivo eu não conseguir atingir, né, a meta de repassar o meu conhecimento para vocês, fiquem bem à vontade, porque essas siglas fazem parte do meu dia a dia, né, da minha rotina, do meu conhecimento, da minha experiência, mas pode não ainda fazer parte da rotina de vocês, né, que talvez estejam começando, ou que talvez sejam empregadores, que pagam uma contabilidade, que pagam um DP para vocês fazerem esse tipo de coisa. Então, fiquem bem à vontade aí de explorar o Vira DP para esclarecer as suas dúvidas, tá? Mas então é isso. O valor é abatido integralmente, então você só repassa a licença maternidade, mas quem de fato custeia isso pela lei é a Previdência Social ou o que a gente chama de INSS. Mas como que eu faço essa comunicação? Essa comunicação é feita através do lançamento do evento da licença maternidade lá na folha de pagamento, tá? Automaticamente essa informação vai para o E-Social, chega na Previdência, chega na Caixa Econômica através da CEFIP, né? E todos os órgãos competentes do governo reconhecem o afastamento da funcionária e automaticamente fazem as devidas compensações e adequações que é necessário e é previsto na lei, tá? Quando a pessoa é autônoma e paga carnê de INSS, ela tem o benefício da licença maternidade? Como solicitar? Tem, mas assim, todo e qualquer benefício da licença maternidade tem um período de carência de contribuição, né?
Não basta, por exemplo, eu descobrir que estou grávida, estou de 6 meses, agora que eu vou começar a pagar o INSS, para depois receber a minha licença maternidade. Não dá, porque você não contribuiu o período de carência, que é de pelo menos 10 meses antes do parto. Ou seja, você já tem que estar contribuindo antes de descobrir que está grávida. Que se esperar ficar grávida para daí pagar o INSS, vai dar ruim. O INSS não vai pagar. Aí você jogou aquele INSS, né, pagou em vão. Você não vai ter direito ao benefício. Uma vez que você vem pagando no mínimo 10 meses para licença maternidade, o benefício é pago. Como que é solicitado? Através do portal Meu INSS. Isso eu tô falando de autônoma, tá, gente? Fiquem atentos aí à diferença, né? Que em caso de autônoma, a empregada precisa solicitar a licença maternidade através do portal Meu INSS, com devido agendamento, né? Ou através do portal telefônico 135. É só assim mesmo, tá? 135. Nesse telefone, você vai ter as opções lá, né? E vai indicar a solicitação da licença maternidade e por lá você solicita a sua licença maternidade. No portal vai anexar os documentos, né, que comprovam a sua licença, que é o atestado, certidão de nascimento, documento pessoal, e do contrário vai agendar no 135 e daí a atendente vai solicitar via perícia presencial, que não é de fato uma perícia, né, um atendimento presencial na agência, que praticamente não ocorre mais nesses casos, ou vai indicar que seja aberta a conta do Meu INSS para anexar os documentos virtualmente. E daí eles pedem um prazo de, se eu não me engano, 10 dias úteis para deferir ou indeferir, né, comunicar o resultado do pedido na juntada de documentos do INSS. Isso é licença maternidade autônoma, tá? No caso de autônoma, ela mesma quem solicita a licença maternidade. Uma empregada CLT é a empresa que encaminha a licença maternidade, porque fica tudo ali na empresa mesmo. Tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. E quanto ao MEI, o titular tem direito à licença maternidade também, né? Naquela situação, tem que ter o pedido de carência, né? Mas daí também, assim como as empregadoras, quem paga é diretamente o INSS. Porque não teria lógica, né? Eu sou dona da empresa, entrei com licença maternidade, eu pago para mim desconto do meu INSS. Não. Então, em caso de empregadoras ou MEI, quando é o titular, que automaticamente é a empresária também, é a empregadora, se ela entrar com licença maternidade, ela paga, aliás, ela encaminha a licença maternidade também pelo portal Meu INSS, né, lá no site Gov, lá do INSS, ou no portal telefônico 135, ela encaminha a licença maternidade, mesma situação da autônoma, vai ter o deferimento ou não do pedido, que vai, né, que vai juntar os documentos comprovantes da licença, e daí, automaticamente, o INSS vai disponibilizar a data do pagamento, o valor certinho e o banco, tá, gente? Se eu não me engano, nos últimos agendamentos que foram feitos no período que eu ainda estava no departamento pessoal, eles pediam, quando a gente coloca lá o endereço da beneficiária, que seria a gestante, né? Ela já solicita o banco, porque o governo sempre disponibiliza uma média de 2 bancos por cidade, dependendo da quantidade de moradores. Claro que tem cidades que nem tem, né? Mas, por exemplo, aqui em Braço do Norte, que é a cidade onde eu moro, né? Normalmente tinham 2 bancos, que a gente, na hora de solicitar, já poderia escolher qual banco a beneficiária preferia receber o benefício, tá? Mas do contrário, se não fizer a seleção do banco, ou se no próprio site não disponibilizar, porque não identificar nenhum banco no seu município, ele vai no comunicado do pedido do benefício, ele vai já automaticamente informar aonde você vai receber, tá? Aqui a funcionária do MEI, mesmo caso, tá? Já que de uma funcionária normal, de uma empregada normal,
ela apresenta a documentação, entra em licença maternidade, a empregadora paga a licença maternidade e abate da guia de INSS, assim como outra empregadora, aliás, como outra empregada, porque é CLT igual, tá? E aquilo que eu falei, como o MEI paga um pouco menos de INSS, né? Provavelmente vai criar aí um crédito para a empresa ir descontando depois, tá? Gente, tá dando nosso tempinho aqui e os assuntos realmente eram esses. Mas assim, ó, eu agradeço muito, acho muito legal quando vocês interagem, gosto muito. Quando vai lá no direct já foi bem legal, contribuiu bastante. Teve muita gente que pediu assuntos na enquete. Eu vou fazer enquete toda semana para tirar algumas dúvidas. Vou trazer assuntos assim, atualizados, ou que eu sei, como eu falei, que são mais polêmicos, que geram mais dúvidas no DP, mas aceito muito as sugestões de vocês, acho muito importante essa interação e agradeço demais a presença de vocês. Tem gente aqui que eu tô vendo que tá em todas as lives, gratidão, de coração, tá? É muito importante mesmo essa participação de vocês, para que o Vira DP cresça, para que apareça e consiga ajudar cada vez mais pessoas nessa área que é tão importante. Lembrando que sem pessoas não existe empresas, então o departamento pessoal, para mim, e eu acho que vocês concordam, é o setor mais importante, é o coração da empresa. Ele tem que funcionar legal para a empresa estar motivada, estar empenhada e as coisas darem certo, tá? Contem comigo, eu tô aqui à disposição de vocês, tô muito feliz e espero vocês na terça-feira que vem com mais um assunto bem legal. Ainda não decidi 100%, mas aceito sugestões, fiquem aí bem à vontade. E não se esqueçam de que a gente tem um e-book bem legal para vocês adquirirem ele com a gente, tá? Clica no link lá da bio e compartilhem as nossas redes sociais. Beijo, até semana que vem. Muito obrigada!